Olá e seja muito bem-vindo à 5ª temporada do podcast Alimentação Saudável. O meu nome é Mafalda Rodrigues de Almeida, sou nutricionista, fundadora da Love It e autora de 3 livros de receitas. Por aqui vamos falar sobre todos os temas quentes relacionados com alimentação, saúde e nutrição. Vou receber vários convidados que nos vão ajudar a falar sobre temas como saúde de uma forma simples, a desmistificar alguns conceitos que estão tão enraizados no nosso dia-a-dia e que parecem que complicam a nossa alimentação. Vamos falar sobre bem-estar, sobre técnicas importantes para a prevenção de vários tipos de doenças e, mais importante ainda, para a promoção da saúde. Quero que este podcast venha simplificar a alimentação e ajudá-la a ter as ferramentas para ter um dia-a-dia mais simples, nutritivo e completo. Olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje tenho connosco a Beatriz Franco, que é psicóloga. Obrigada por estar aqui, Beatriz. Obrigada eu. Olha, e nós vamos falar um bocadinho sobre a saúde mental e sobre estas questões do comportamento alimentar muito direcionado em crianças, porque acho que é um tema que cada vez se fala mais e que parece que nunca é suficiente falarmos, não é? Enquanto mãe, hoje em dia tenho uma percepção diferente daquilo que é a influência dos nossos comportamentos alimentares. Enquanto nutricionista, obviamente, isso sempre foi uma preocupação para mim, uma coisa que fui ganhando consciência e porque também percebia muito pelos comportamentos das pessoas que têm em consulta que essa era uma questão. O meu filho vê que eu não como arroz ao jantar e já acha que o arroz engorda, ou começam a criar determinadas crenças que eu não quero que eles tenham. Então eu acho que, pegando um bocadinho por aqui, vamos começando a perceber que se calhar estamos a moldar determinadas crenças e comportamentos alimentares nos miúdos que vêm de muito cedo no comportamento que os pais têm, não é? E acho que este era o ponto importante para nós guiarmos a nossa conversa hoje e tentarmos falar um bocadinho, porque é também uma coisa que tu apanhas muito na tua prática clínica, não é? Sim. Eu queria agradecer o convite por estar aqui. Acho que é muito importante a psicologia e a nutrição estarem aqui unidas neste tipo de questões, assim como noutras, não é? E acho que aqui é muito importante, sobretudo quando falamos nestas questões, falar na importância da equipa multidisciplinar. Ou seja, não só o trabalho, aqui quando trabalho com estas questões, não só o trabalho com a nutrição, mas também com o médico, não é? E com outros técnicos conforme o caso e conforme aquilo que for necessário. Nestes casos em particular é muito importante esta questão do médico, porque a verdade é que nós temos que ter sempre aqui presentes que existem nestas questões alimentares, não é? E se falarmos aqui em perturbações alimentares, critérios de treinamento e, portanto, para nós, não é, psicólogos e para os outros técnicos é muito importante estarmos descansados, não é? Quando trabalhamos em ambulatório, e no meu caso eu trabalho em consultório, o que faz com que não trabalhe efetivamente com os casos mais graves, nem na fase mais grave, não é? Porque esses não estariam comigo e, portanto, se entretanto estiverem comigo numa fase inicial e houver necessidade, é importante haver uma equipa, não é, que está atenta, muito alerta para ter sempre como primazia o bem-estar desta criança, deste jovem, não é? E explicar também as consequências para todas as nossas decisões serem feitas em segurança, no fundo. A verdade é que esta questão da nutrição, portanto, aliarmos aqui a questão da nutrição com a psicologia, eu acho que toca em vários pontos, não só neste, não é? Neste é particularmente importante. E a verdade é que da minha experiência, e se falarmos aqui em perturbações mesmo, a minha experiência como trabalho com crianças e jovens é sobretudo em anorexia nervosa e até mesmo compulsões alimentares, onde podemos ou não ter obesidade, como é lógico, mas a verdade é que mesmo sem falar em diagnóstico, não é? Muitas crianças ou jovens muitas vezes apresentam traços, não é? E sinais de alerta para determinadas questões sem apresentarem propriamente um diagnóstico. Para além disso, nestas questões das perturbações de comportamento alimentar, as questões migram muito entre elas, ou seja, isso quer dizer que uma criança ou um jovem que apresenta atualmente critérios para uma perturbação pode eventualmente passar a apresentar critérios para outra perturbação. Olha, que elas partilham na base muitas características. Eu vejo isso nos adultos, é engraçado. Pessoas que já tiveram anorexia e hoje em dia têm a compulsão alimentar, por exemplo. Exatamente. E às vezes até podemos ter pequenos traços, ou seja, não propriamente o cumprimento, não é, dos critérios para uma perturbação diagnóstico, mas alguns traços que depois vamos perceber e vão migrando. E isto é muito importante ter em conta na intervenção.
porque é preciso ter um conhecimento destas questões para depois podermos intervir de uma forma muito eficaz, porque às vezes até podemos pensar, ok, a pessoa está a melhorar, quando se calhar até está a passar aqui para outro quadro, não é? E aí é uma questão fundamental. Depois estas questões têm uma origem muito, ou seja, multifatorial, nomeadamente genética e ambiental, ou seja, há fatores de risco e fatores protetores, não é? Como é lógico. E dentro destes fatores de risco e fatores protetores, é muito importante estarmos alerta, não é? Como é lógico. Então, tu falavas-nos aqui em sinais de alerta para estas perturbações de comportamento. O que é que normalmente são assim chavões que tu possas, no fundo, partilhar connosco? Claro que isto depende muito, mas para quem nos ouve e para potenciais pais que nos ouçam, que sinais de alerta é que devem estar atentos? Sim. Assim, se falarmos mais em questões aqui médicas, não é? No fundo, as alterações de peso, não é? São questões importantes. Portanto, termos aqui em conta o IMC, mas também a velocidade de perda de peso. A velocidade de perda de peso é um dado muito importante, por exemplo. Aqui de perda, não é? Acabo por falar um bocadinho mais da minha experiência, mas porquê? Porque muitas vezes podemos ter alguém, não é? Que até tem um peso acima ou abaixo daquilo que é esperado, mas é muito importante perceber com que velocidade é que este peso foi perdido, não é? É um dado muito importante. A verdade é que nas consultas de rotina, não é? Das crianças e dos jovens, o sono e a alimentação devem ter um papel fundamental. E, portanto, eu penso que se estas questões forem avaliadas de forma mais rotineira, não é? Se forem questões mesmo nas consultas de rotina, quando não há queixa, mesmo quando não há queixa, se forem avaliadas, é logo uma boa partida, não é? Para nós despistarmos aqui alguma questão que às vezes possa estar um bocadinho mais camuflada, digamos assim. Depois, como é lógico, tudo aquilo que tiver na base alterações do funcionamento diário, não é, da criança ou do jovem, nomeadamente, por exemplo, deixou de fazer coisas que fazia, ou passou a estar mais isolado, ou recusa a fazer coisas que anteriormente fazia. Portanto, tudo aquilo que tem a ver com alterações no funcionamento diário, nomeadamente, eu acho que em qualquer situação de mal-estar psicológico, quando falamos de alterações de sono ou de alimentação, são logo duas questões importantíssimas para qualquer questão do foro psicológico. Acho que é mesmo por aí que devemos começar. Acho que são pilares. E depois, mais especificamente, ou seja, se nos apercebemos de algum desconforto na relação com a alimentação, podemos estar atentos aqui a várias questões, nomeadamente, por exemplo, uma irritabilidade maior, um humor mais depressivo, por exemplo. Se falarmos em questões mais específicas, por exemplo, se uma criança ou um jovem de repente nos passa a falar sobre alimentação de uma forma excessiva, nomeadamente a categorizar alimentos como bons ou maus, a falar muito de calorias, por exemplo, de repente tem um conhecimento excessivo sobre rótulos e, portanto, começa a falar disto de uma forma obsessiva, não é? Ou quer pesar, não é? Exatamente, ou quer pesar. E aqui é importante termos em conta aquilo que é aquilo que pode ser saudável e que é normal e que até pode ser incutido, digamos assim, pela própria família e pela informação que, entretanto, vai circulando e vai abrindo aqui um bocadinho a consciência para a alimentação saudável, mas nós percebemos quando é que isto é excessivo, não é? E quando, entretanto, coloca obstáculos. Nomeadamente, por exemplo, não lanchou e depois, entretanto, nós perguntamos porque é que não lanchou e diz, eu não tinha fome, ou como eu já ouvi, não marquei almoço, por exemplo, no refeitório. Então, porque é que não marcaste almoço? É muito difícil marcar almoço. Ou, não, eu não tinha fome. E, entretanto, começamos pelo lanche, mas já estamos no almoço e depois no jantar. E, portanto, começam a haver aqui comportamentos que nos indicam, não é, que pode haver aqui alguma coisa, nomeadamente o desconforto com a imagem corporal, não é? Por exemplo, deixar de querer usar determinadas roupas, ou passar muito tempo a escolhê-las, ou, por exemplo, começar a pedir aos pais para fazer uma alimentação muito específica, ou a controlar até a alimentação que os pais, se forem os pais a cozinharem, não é? O que é que os pais cozinham? O que é que estás a pôr aí, não é? Numa perspectiva até um bocadinho desconfiada, não é? E assim, a dar assim sermões, não é? Digamos assim. Pode acontecer, por exemplo, também o medo de comer em público, ou, por exemplo, os pais encontrarem embalagens vazias escondidas. Assim como, por exemplo, o exercício físico obsessivo e escondido, que é diferente, não é, do exercício físico quando é um prazer ou quando é até por questões de saúde, mas que é uma coisa natural, não é? E não precisa de ser escondida, nem precisa de ser objetiva. Não é? Claro, exatamente. Portanto, há aqui vários sinais de alerta que nos indicam, sobretudo quando temos todos estes sinais associados à ansiedade.
Porque a verdade é que alguém pode estar a ver um rótulo, ou pode estar a ver os ingredientes, ou pode estar até a pensar em calorias, vamos pensar, mas não ter ansiedade associada, não é? E portanto, quando a ansiedade e o sofrimento vêm associados a estas coisas, quase como se eu não consigo parar de ver, ou eu não consigo parar de pensar nisto, ou até mesmo, por exemplo, quando partilham comentários negativos que outras pessoas fizeram sobre o corpo, disseram que eu era gorda, disseram que eu era magra na escola, e quando nós percebemos que estes comentários têm um impacto enorme, não é? Sim, deixam a pessoa a pensar. Exatamente. E percebemos quando é que isto tem impacto real e é gerador claramente de sofrimento. Mas isto também requer que os pais estejam muito atentos, não é? Não pode ser aquela coisa da vivência, está cada um para o seu lado e depois de repente não se apercebem. Claro. Porque isto pode começar em qualquer idade, não tem uma idade específica, não é só naquela fase da adolescência, não é? Sim. Pode ser em qualquer altura. Aliás, os casos têm vindo a começar cada vez mais cedo. Nomeadamente, se falarmos em casos de anorexia, podemos ter casos em 8, 9 anos, aparecem cada vez mais cedo. Parece também que com a pandemia vieram a aumentar estes casos. Também as compulsões alimentares. As compulsões alimentares podem muitas vezes estar associadas a uma perturbação de ingestão compulsiva e que depois leva à obesidade, não é? Ou até não, depois temos outros casos da bulimia e tudo mais, mas portanto aqui sobretudo na anorexia temos cada vez casos mais precoces. O que nos faz repensar muito sobre isto e sobre a forma como estamos a passar a mensagem, não é? A verdade é que nós sabemos que existem, por exemplo, nestes padrões alimentares, não é? Que falavas há pouco, há uma modelagem, ou seja, há uma aprendizagem social na alimentação. E esta modelagem é, por exemplo, eu observar os comportamentos alimentares da minha família, dos meus amigos, dos mídia, não é? Portanto, daquilo também das mensagens que me vão passando, não é? A nível, por exemplo, das redes sociais. E isto tem um impacto, não é? E, portanto, a tal mãe, não é, que diz que não pode comer tanto arroz ou qualquer coisa, ou a mãe que só diz que só vou comer uma sopa ao jantar porque não é preciso mais, não é? Como nós já falámos. Pode estar a passar uma mensagem. Claro que não é com essa intenção, não é? E nós muitas vezes percebemos que os pais não fazem isto com má intenção, não é? A mãe está a fazer aquilo por ela, não é? Claro. Pensa, ok, isto é para mim, não tem impacto nenhum, porque a minha filha tem a sopa e tem o prato, não é? Claro, tem claro. Só que se eu só estou a comer a sopa, não é? Que mensagem é que eu estou a passar quando eu estou a fazer isso, não é? E depois também há uma aprendizagem associativa, que é muitas vezes a alimentação também serve como recompensa, nós sabemos isso, não é? Do género, ok, portas-te bem, tens um doce, não é? Ou por outro lado há um controle excessivo sobre determinados alimentos, não é? E aqui eu acho que nós temos que perceber que nós temos uma tendência natural para categorizar e para julgar. Portanto, isso quer dizer que nós tendencialmente vamos categorizar os alimentos. Pronto, é uma tendência natural da nossa mente e nós vamos fazer isso. Mas se calhar em vez de categorizarmos como bons ou maus, poderíamos categorizar como mais frequentes, ou seja, um alimento poder ser mais frequente ou menos frequente. Que é, ok, este se calhar podes comer mais vezes, não é? Exato. E o outro é uma coisa que podes comer com uma frequência muito mais baixa, não é? E se calhar aí vamos desmontando determinadas ideias, não é? Que depois, hoje em dia, temos este desafio das redes sociais, não é? Que para além, e nós falamos muito na questão da passagem do corpo ideal, mas eu acho que não é só do corpo ideal, é dos comportamentos alimentares ideais, não é? Ideais. Sim. Que é o que é que tu deves fazer para emagrecer, e depois, entretanto, temos pessoas a pensar, ok, eu estou a fazer tudo mal, não é? Exato, que precisas de pesar e que precisas de contar as calorias. Exatamente. Felizmente eu não tenho muito isso na minha prática, porque eu acho que eu faço um discurso tão oposto que as pessoas quando chegam até mim percebem que não vão conseguir continuar essa prática, porque eu não vou apoiar isso. Claro. Mas já tive casos em que tinha pessoas que de facto vinham com essa mentalidade de pesar e não havia um match, nós não conseguíamos continuar o acompanhamento, porque de facto eu não defendo nada disso e recebia mensagens a seguir do género, mas se eu comer salmão, quantas gramas de gordura é que vão estar nesta refeição? E depois eu já não posso juntar azeite, ou já não posso juntar abacate, porque já... Eu, por amor de Deus, não é? Vamos ter satisfação nesta refeição, não é? Não vamos estar obcecados com quantas gramas é que estão aqui e este peixe é mais gordo, já não posso comer sementes. É muito difícil. Mas tu estavas a falar de uma coisa que eu achei interessante, que é a questão da ansiedade, porque às vezes nós pensamos na questão da compulsão alimentar mais associada à ansiedade pela questão da fome emocional, não é? Por precisares tapar aquele buraquinho. Mas a anorexia também pode estar associada a isso. Claramente. Aliás, estas questões partilham na base a tentativa de lidar com alguma coisa que não está a correr bem,
Ou seja, no fundo, quando nós, por exemplo, podemos explicar à criança, ao jovem, à família, o que é que se passa, não é? Para além das consequências e deste comportamento, podemos também explicar que isto é uma forma patológica que a mente encontrou para lidar com coisas difíceis, não é? E portanto, há um evitamento, não é? Da nossa experiência interna que é mais adversa, nomeadamente a rejeição, a vergonha, a autocrítica, a insatisfação entre aquilo que eu percepciono como o desejado e o real, por exemplo, não é? E, portanto, é uma forma que a pessoa encontrou, não é? Lá está. E é muito importante explicar isto às crianças e aos jovens, que é, a culpa não é tua, não é? Ainda que estas estratégias estejam em ti, elas não são tuas. E, portanto, externalizar até o problema. Isto é uma das questões fundamentais, que é a pessoa perceber que a culpa não é tua, tu não escolheste isto, não é? E, portanto, isto está a acontecer em ti, mas não é teu. E quando nós partilhamos isto, a pessoa percebe que isto deixa de ser dela, não é? E ao deixar de ser dela, a pessoa entende que, ok, eu estou a fazer isto porque alguma coisa está a ser difícil para mim, e nós temos muito que fazer isto, dizer isto não és tu. E temos que fazer isto com a criança e com o jovem, e também temos que fazer com a família, de forma que a família ajude a criança ou o jovem a fazer isto. No fundo é uma desfusão, digamos assim, daquilo que é a problemática, porque estas questões começam muitas vezes muito pequeninas, ou seja, e muito reforçadas pelo próprio contexto. Nomeadamente, vamos imaginar um caso, não tem que começar sempre assim, como é lógico, mas muitas vezes, e tendo em conta o panorama atual, não é? Muitas vezes começa por uma coisa muito pequenina de, ok, eu agora quero comer mais saudável, não é? E de repente eu começo a escolher alimentos, eu começo a olhar para calorias e inicialmente isto até é reforçado pelos outros, não é? Ok, a minha filha, o meu filho já não come doces, não é? Que bom, não é? E nós sabemos que efetivamente pode ter ali um reforço inicial. E a questão é que se nós não nos apercebermos, não é? De repente isto que era pequenino passou a ser gigante e passou a controlar a vida desta criança ou desta jovem, e eu falo aqui no feminino porque há mais prevalência, não é? Mas não quer dizer que não possa acontecer no masculino, como é lógico. Então passou a controlar a vida desta criança e deste jovem e da família. E era uma coisa muito pequenina, que começou muito reforçada e que de repente comanda a vida daquela família. E isto é uma questão importante, que ao longo do processo terapêutico e nessa descoberta guiada que é o processo terapêutico, nós vamos explicando à criança ou ao jovem que é, enquanto tu controlas o teu peso, ou enquanto tu tens uma estratégia que não é benéfica para ti a longo prazo, tu estás a perder o controle da tua vida. Não é? E estás a deixar de fazer coisas como ter convívio com os teus amigos de uma forma prazerosa, porque eles estão a comer uma pizza e tu sentes-te mal, não é? E estás a deixar de ser livre. E esta é uma questão muito importante, que é a pessoa perceber o que é que está a perder, não é? O que inicialmente não é fácil, porque há este reforço, não é? Sim. Mas a verdade é que muitas vezes existe uma consciência de que, ainda que não exista a consciência, digamos, direta, que há uma relação com a alimentação que não é saudável inicialmente, mas há um impacto desta relação não saudável com a comida, nomeadamente seja a partir do conflito, por exemplo, com os pais, que entretanto começa a existir, então, mas não comeste, então, mas, não é? Começa a haver conflito, mesmo que a pessoa ainda não veja isto como, ok, sou eu que estou a ter uma relação que não é saudável com a comida. Uma coisa que eu explico muito é a pessoa ver a saúde como um todo, ou seja, nós não falamos de saúde mental e saúde física, falamos de saúde. E portanto, se calhar se eu for comer, enquanto os meus amigos vão comer uma pizza, e se eu gostar de pizza, que esta é uma questão importante, não é? Porque a pessoa pode não gostar de pizza, mas se gostar de pizza e me apetecer comer uma pizza, claro que eu não posso olhar para a pizza, para aquela pizza, imaginemos, e achar que se calhar é o alimento mais saudável ou nutricionalmente mais interessante. Mas a verdade é, e aquele momento não é saudável, não é? Quando eu estou a conviver com os meus amigos, isso não é saúde. E eu às vezes faço-os refletir um bocadinho sobre isto, não é? Que é, ok, imagina que tu comias uma comida que tu achas saudável, não é? Passando um bocadinho para eles, o que é que tu achas que é saudável? E quando eles me devolvem, ok, imagina que tu comias isso todos os dias. Isso é saudável? Não é? E às vezes até mesmo fazer refletir sobre isto, não é? Que é, quando tu estás a rir com os teus amigos, quando estás nesses momentos de convívio, isso é saúde ou não? Mesmo que tu me digas que esse alimento que está à tua frente é muito calórico ou que não é saudável, o que está a acontecer contigo não é saúde. E quando nós falamos sobre isto, não é? Estamos a transformar aqui a saúde num todo. Por outro lado, depois também é importante explicar que, claro que se eu comer todos os dias
uma comida, lá está, que não deve ser comida de forma frequente, o que é que vai acontecer à minha saúde? A saúde num todo também vai ficar prejudicada, não é? E aí é importante nós fazermos esta psicoeducação, que é aquilo que nós chamamos a forma como explicamos isto, não é? Que é explicar que a saúde é mesmo este equilíbrio, não é? E em que eu também não posso agora, só porque, e há muito, e tu sabes isto, não é? Que é muito aquelas pessoas que nos dizem assim, bem, mas também eu só tenho uma vida, não é? E portanto, se eu só tenho uma vida, deixa-me comer aquilo que eu quero e que eu gosto, mesmo que isso não me faça muito bem. Nós sabemos que isto também não pode estar bem. Esta relação com a alimentação também não pode estar bem. Não pode ser 8 ou 80. Exatamente, exatamente. Então aqui é importante, ok, então mas nesse caso em que a pessoa decide, ok, eu só tenho uma vida, deixa-me lá comer tudo aquilo que me apetece, será que esta comida não está a ser exatamente uma estratégia disfuncional para regular emoções? Não é? Sim. Mas sabes que às vezes quando falo sobre estas coisas eu penso muito, tento recuar uns anos atrás e penso que isto também tem muito a ver com a autoestima dos miúdos hoje em dia, que eu acho que está cada vez pior. Porquê? Porque eu lembro quando no meu grupo de amigos, obviamente, havia aqueles cafezinhos que vendiam as merendas e os croissants e aquelas porcarias todas, e havia as pizzas e os hambúrgueres. E eu lembro já no meu grupo havia pessoas que não gostavam de chocolate ou que não gostavam de queijo e, portanto, a pizza nunca era uma opção. Sim. E esses eram os primeiros a dizer, olha, hoje podemos não ir à pizza, vamos antes ao chinês. Sei lá, havia um ao pé da escola. E, portanto, eu lembro que nós sempre tivemos muito, apesar de sermos adolescentes normais e de gostarmos de comer porcarias, não é? Sim, claro. Tínhamos muito esta liberdade para falar uns com os outros e dizer, epá, já fui não sei quantas vezes com vocês à pizza, eu nem sequer gosto de queijo, podemos hoje ir ao outro. Claro. E, portanto, havia muita liberdade para nós comunicarmos uns com os outros. E eu sinto que hoje em dia os miúdos têm muita retração dessa forma de comunicar. E vejo isso em adultos até, às vezes, pessoas que dizem, eu não me quero impor e, portanto, se calhar não vou, quero emagrecer, mas pronto, há estes eventos todos e eu não consigo dizer que não. Claro. Mas porquê que não consegue dizer que não? Não consegue dizer, vamos se calhar àquele restaurante onde toda a gente vai gostar e há opções para mim também? Claro, claro, não é? claro. Temos que ir a um onde eu não consigo escolher nada de bom. Claro. E isto é uma coisa que às vezes me faz pensar que de facto nós estamos a crescer numa sociedade onde parece que os miúdos ou não têm voz ou têm medo de se expressar. Sim, sim. A verdade, não é por acaso que estas questões estão muito associadas à vergonha, muitas vezes à submissão, ou seja, à falta de assertividade, é verdade. Eu acho que sim, isso é claramente, eu também sinto o mesmo e a verdade é que esta questão é muito associada muitas vezes a esta também comparação social que se vive, não é? E que sempre se viveu. E é importante perceber que a comparação social existe e faz parte e faz mesmo parte da nossa mente, ou seja, nós comparamos-nos frequentemente, não é? E essa comparação, até a certo ponto, pode ser benéfica para nós, não é? Portanto, eu quando me comparo, não é, com outra pessoa, isso não tem que ser necessariamente mau. Claro, é? Pode ser aspiracional, não é? Claro, exatamente. A questão é quando isto, entretanto, ganhou aqui uma dimensão, não é? Em que eu perdi aquilo que eu acredito, aquilo que eu gosto, não é? Eu perdi a minha identidade porque me comparo e isto passa a comandar a minha vida. Mas nestas questões é importante nós percebermos como é que a nossa mente funciona, não é? Há bocadinho falávamos da questão de categorizar. Nós temos a tendência para categorizar. É uma coisa natural que nós fazemos. Assim como temos a tendência natural para nos comparar. A questão é, quando eu me comparo, não é? E eu já perdi aquilo que eu sou, aquilo que eu gosto, então se calhar essa comparação há um momento, e se eu estiver muito consciente de mim, daquilo que eu estou a sentir, do impacto que o outro tem em mim, não é? Eu vou conseguir lidar com isto de outra forma. Uma coisa que às vezes é muito difícil ou seja, nós temos que perceber que, por exemplo, nos adolescentes, esta questão de ser aceite é uma preocupação normal, não é? Sim. É Claro. normal. Toda a gente. Exatamente. E adultos também. E em adultos também, não é? Mas na adolescência aparece muito esta questão de ser aceito e fazer parte de um grupo de pertença, não é? Eu sentir que faço parte de alguma coisa. Exato. E muitas vezes os pais, quando os jovens, as crianças, ouvem estes comentários do género, ok, tu és isto ou és aquilo, os pais dizem, mas porquê que estás a ligar? Porquê que isso te importa? Isto é muito frustrante para uma criança ou um jovem ouvir. Como assim é que eu não me vou importar? Não é? Claro. Eu tenho que perceber o que é que o grupo aprecia para saber como posso entrar nesse grupo. Portanto, isso é uma coisa muito importante para eles. Então aí o que nós podemos fazer é acolher essa necessidade, que é eu compreendo que seja muito doloroso para ti ouvires esse comentário. E às vezes nós pensamos que quando estamos a acolher alguém temos que bombardear com soluções. E como nós às vezes, enquanto pais, não temos essas soluções, nós próprios acabamos de ficar perdidos e do género, o que é que eu lhe digo agora quando ouviu estas coisas difíceis, nós achamos que não podemos lidar com isso. Até do género, não ligues a isso.
Quando isto é muito frustrante para o jovem ouvir, não é? Eu não posso acolher, olha, eu sei que é difícil, eu compreendo que é difícil ouvir isso, não é? É muito difícil. E aí sim eu posso puxar e depois sim, não é? Não preciso bombardear com soluções, mas aí posso até ir procurar, por exemplo, áreas de competência, áreas onde a pessoa se sinta segura. Em vez de tentar bombardear, olha, então diz-lhes que não sei o quê. Não lhes ligues, eles é que estão a pensar mal, não é? Estas são muitas soluções que às vezes nós tentamos dar exatamente porque sofremos com isso, não é? Ou seja, os pais quando tentam muito estas soluções rápidas é porque estão a sofrer com a informação que os filhos estão a passar. É compreensível. Gosta de saber que os miúdos estão... Claro, não é? Claro. Mas é muito frustrante, não é? Do género, as pessoas dizem muito isto. Porquê que estás a importar? Sim. Mãe, disseram que eu era gorda na escola. Porquê que te importas com isso? Isso não é importante, não importa o que é que os outros dizem. Claro que importa. Claro. Não é? A nossa percepção é construída também pela percepção que os outros nos vão dando de nós. Não é? E nós não conseguimos eliminar isso. E não vai ser eu pensar que não me importo, que realmente não me vou importar. Não é? E sim, eu acho que esta questão de nós podermos aqui até fazer um trabalho de sensibilização, de ir desconstruindo, não é? Estas questões, por exemplo, quando falamos aqui por exemplo, nestas perturbações, nomeadamente na anorexia, uma das questões que é importante nós passarmos, tanto ao jovem como à família, é as consequências e perceber que nós sabemos o que é que eles estão a sentir e até desconstruir ideias como, por exemplo, ainda que tu tenhas uma ideia de peso ideal, porque muitas vezes há esta ideia, não é? Ok, eu vou fazer isto só até atingir este peso, por exemplo. Uhum. E nós temos de desconstruir esta ideia que é, eu sei, porque isto não é teu, eu já te disse que isto não é teu, isto é uma coisa que está a acontecer em ti, mas não é teu, e portanto eu sei que tu agora queres esse peso, mas depois vai haver uma altura em que esse peso não vai ser suficiente para ti, e portanto nunca vai ser suficiente, e portanto podes já tirar essa ideia da tua cabeça porque isso não é teu. E às vezes nós desconstruímos isto porque há muito aquela ideia de que não, eu quando chegar aqui eu vou parar. Ou eu vou ser feliz, não é? Exatamente, ou eu vou ser feliz ou eu vou conseguir tudo aquilo que eu quero, não é? E é muito importante nós falarmos nisto. E depois também há uma questão que é, nós sem querer, pensarmos e refletirmos sobre isto, que é, há muito aquelas frases que eu acho que não digo os pais, os cuidadores, as pessoas todas, não é? Vão dizendo sem intenção, ou seja, não como uma má intenção, mas com uma intenção de proteger, que é, por exemplo, dizer assim, olha, não comas isso, senão ficas gordo e depois gozam contigo. Sim. Quantas vezes nós ouvimos isto, não é? Sim. E estas frases são numa intenção de proteger. Se nós formos à função, eu acho que isto é proteção. Mas quer dizer, nós estamos a associar a magreza à competência, à aceitação, não é? E então depois como é que nós queremos que a pessoa não pense nisso, não é? Nós dizemos estas coisas e podemos dizer sem querer. Um fator de risco, por exemplo, são as dietas, muitas vezes associadas até a questões de doença física. Uhum. Em que, por exemplo, o jovem inicia uma dieta por questões, lá está, de doença física e depois, entretanto, portanto, tem um plano, não é? Vamos imaginar, e sem querer, nós vamos incutindo o sentimento de culpa por não estar a cumprir, não é? E a pessoa vai se sentindo mal. Sim. Sim, há muitas maneiras destas coisas começarem, não é? Sim. Sim. Mas é muito... Bem, em 8, 9 anos, como dizias há pouco, se calhar, ainda é muito cedo para haver essa percepção, às vezes até dos namorados, ou a atração física, parte do corpo, não é? Mas, e se calhar são outras questões. Às vezes até querer chamar um bocadinho a atenção de pais que, por motivos de trabalho ou o que for, não conseguem estar tão presentes, não conseguem ter essa conversa, não é? Porque eu acho que também existe muito uma necessidade de pararmos para conversar e ouvir os miúdos, porque é o que tu dizes, se nós não os ouvimos bem, nós também não percebemos o que é que está por trás e também não sabemos como é que vamos comunicar com eles. Claro. E há outra coisa que eu acho que também se nota muito em adultos, mas que começa muito cedo, que são, por exemplo, miúdos que já têm excesso de peso ou que já de facto podem estar em nível de obesidade. Isto é gerado desde sempre pelo seio familiar em que eles crescem, portanto o ambiente em que eles estão inseridos proporciona esses comportamentos alimentares errados e a criança quer-se, no fundo, emancipar, sair um bocadinho dessa roda do rato e sair desse registro. Sim. E é constantemente julgado pela família, por toda a gente, de tu não precisas de fazer isso, mas porquê é que não estás a comer? Mas come, é só hoje. Não, são constantemente as mensagens erradas, ou seja, nem tanto na mensagem que estavas a dizer, mas exatamente o oposto. Exatamente. E aquela criança não consegue sair dali. Claro. Como é que se combate isto?
Eu acho sempre que é muito importante nós, às vezes até remetermos para alguma autoridade, quando eu digo autoridade, na área, que é, e eu faço muito isso em consulta, que é, quando começam a falar sobre alimentação, até mesmo para explicar a importância da equipa multidisciplinar, olha, se calhar é importante falar disso com um nutricionista, não é? Eu não sou a pessoa indicada para te falar sobre alimentação. E muitas vezes também é importante, no seio familiar, nós explicarmos isto, que é, ainda que o pai ou que a mãe tenha ideias, como é lógico que sabe, não é? De senso comum, podem muitas vezes estar a indicar num caminho, e muitas vezes nós sabemos isso, que há crenças em determinadas famílias e até mesmo relacionadas com a própria cultura, não é? De alimentações que, lá está, eu acredito que a função seja proteger e seja, eu sei que isto é o melhor para ti, Sim, não é? mas tu vês mesmo famílias, às vezes com crianças de 3, 4 anos que já são obesas e vês toda a família Claro. também com obesidade. Mas qual é que é a premissa muitas vezes que está por trás? Que é, ok, se ele gosta, porque é que eu não lhe vou dar? Sim. Não é? Ou se... Coitadinho. Exatamente, está coitadinho, porque é que ele não há de comer, não é? Oh, mas ele está tão feliz a comer isto, não é? Exato. E portanto, há muito esta ideia de que, ok, eu até posso ter a consciência de que não é uma relação com a alimentação saudável, mas eu tenho premissas por trás que me fazem acreditar que eu estou a fazer bem, não é? E aqui a questão é importante haver uma sensibilização e se partir do jovem, e às vezes parte porque também já há muita informação a circular e o jovem consegue fazer essa Mesmo essa na partilha. escola, não é? Exatamente, Também a mesmo na educação escola. alimentar é boa. Sim, exato. Acho que surge daí. Claro. Sim, na escola é muito importante, às vezes até sinalizado pelos próprios professores. Sim, Não é? mas já se começa a ver e há professores muito bons nessa Claro, comunicação da educação alimentar. Sim. Mas vê-se muito isso, que é, no fundo sentes que é um jovem a remar completamente contra a maré. Claro. E ainda há adultos assim que não sabem lidar com isso. Claro. E é engraçado ver-se, vejo em consulta e acompanho pessoas que são assim, não conseguem porque sempre foram habituados a ser contrariados. Portanto, eles não sabem sair dali. Claro. A verdade é que nós sabemos que, por exemplo, estas questões da compulsão alimentar estão muito associadas a funções executivas. As funções executivas são a capacidade de nós planearmos, regularmos o nosso comportamento, e uma das funções executivas envolvida é, por exemplo, o controle inibitório, que é eu conseguir inibir um prazer, não é, imediato, digamos assim, não é? Que aquele alimento pode ser muito saboroso, não é? Mas eu conseguir inibir porque eu sei que eu não posso comer aquilo todos os dias. Exato. Não é? E estas funções executivas, por exemplo, estão muito associadas, portanto, este déficit nas funções executivas está muito associada, por exemplo, à perturbação de hiperatividade e déficit de atenção, e por isso é que temos uma correlação entre a obesidade e a PHDA, exatamente porque muitas vezes na base está esta dificuldade no controle inibitório, não é? Que vai fazer com que eu tenha mais dificuldade em inibir uma resposta que é mais imediata, não é? E que é mais fácil, e nós sabemos que muitas vezes os alimentos mais apreciados, calóricos, Mais açucarados, exatamente, são também alimentos mais fáceis e mais rápidos, às vezes de aceder, não é? Às vezes até mais baratos. Exatamente, mais baratos, e por isso é que também a obesidade está muito associada às vezes à pobreza, a verdade é essa. E por isso é uma estratégia mais fácil, não é? E eu acho que às vezes aqui é importante nós explicarmos às pessoas como é que a nossa mente funciona, não é? Que é, ou seja, nós falamos aqui de controlar o peso, ou até mesmo a questão de comer para no fundo, para preencher alguma coisa, nomeadamente sentimentos de inferioridade, raiva, tristeza, aquilo que está a ser difícil para mim, não é? E é importante perceber que o que nós estamos a fazer aqui é, na base, a mesma coisa, que é um evitamento experiencial das experiências internas adversas que estamos a sentir. É tudo a mesma coisa, não é? Eu, quando controlo o peso e faço restrição, por exemplo, eu estou a evitar sentir alguma coisa difícil. Eu, quando como, eu estou a evitar sentir alguma coisa difícil. E, portanto, se nós explicarmos muitas vezes isto, e explicarmos até esta questão, por exemplo, do controle inibitório, e que se calhar é mais fácil, então está tudo bem, o nosso cérebro claramente vai pelo caminho mais fácil. Claro. E se nós retirarmos a culpa, sabes, às vezes retirando a culpa e explicando até aos pais, eu sei que o que quer é o melhor para o seu filho, não é? E eu sei que aquilo que está a fazer, com certeza é o melhor que pode dar e o melhor que pode fazer. Mas se calhar esta estratégia, a longo prazo, não será benéfica, não é? Sim, a explicar aos pais que se tens um adolescente que de facto tem excesso de peso, claro, que tem obesidade, mas que tem força para conseguir começar a mudar algumas coisas e tem essa vontade, se calhar não somos nós, por muito que os queiramos proteger, temos que saber guiar no sentido de haver um bocadinho de tudo em casa, mas não ter constantemente estes comportamentos de é só hoje, come e porque é que não estás a comer e não sei o que, não é? Porque se calhar ele está a comer aquilo que se sente bem, a fazer escolhas alimentares diferentes que contrariam a família, e o que eu vejo muitas vezes
vezes a família não quer porque eles não se querem sentir sozinhos nesta jornada de comerem mal. Claro. E porque é mais fácil. É mais fácil todos estarmos no mesmo sentido, não é? Porque se vai alguém no sentido contrário também me faz refletir sobre isso, não é? E eu vou pensar, ok, o que é que será que está a correr mal aqui? Esse confronto, não é, com essa possível realidade também vai gerar desconforto em mim e é normal que eu reaja como? Não, isso é errado, não é? Exato. E a questão é, se por um lado temos comportamentos demasiado obsessivos com a alimentação, com as calorias e tudo mais, por outro lado também podemos ter aqui um descuido. E os dois comportamentos nos polos opostos vão ser prejudiciais, não é? E é importante a pessoa refletir, ok, o que é que será que está a acontecer aqui? O que é que eu estou a fazer à minha vida? Porque era aquilo que eu dizia há bocadinho, não é? Quando nós estamos tão presos a isto, nós perdemos o controle da nossa vida e aquilo que nós queremos para a nossa vida, não é? O que é que eu estou a perder? Porque, por exemplo, quando existem estas premissas de que, às vezes até pessoas que dizem, mas eu gosto de ser gordo, por exemplo, não é? Sim. Nós ouvimos isto, não é? Com muita frequência. E a questão é, se calhar se nós formos a fundo, quando tem este peso acima daquilo que seria de esperar, o que é que deixa de fazer que gostaria de fazer? Será que corre ou não com a sua filha? Não é? Será que vai para um parque e se sente bem? Porque às vezes isto é uma forma de lidar, não é? Disfuncional, que vai camuflar aquilo que está a ser difícil para mim. Não é? E quando nós vamos tocar exatamente no ponto. Mas lá está, não é com a crítica, porque muitas vezes estas pessoas já são muito autocríticas. Por exemplo, as compulsões alimentares e a presença da obesidade muitas vezes está associada até a alguma autoaversão e ódio que as pessoas têm por elas mesmas. E portanto o que nós queremos fomentar não é a crítica e não vai ser a partir daí que nós vamos conseguir modificar algum comportamento. É pela validação, é pela compreensão. Eu compreendo que para si é difícil mudar alguma coisa, porque as mudanças são difíceis para nós, qualquer uma, não é? Sim. E exigem muita adaptação da nossa parte. Por exemplo, nas compulsões alimentares, e lá está a importância de trabalhar com a equipa multidisciplinar, que é muito importante a pessoa sentir que não tem fome, ou seja, que não tem fome mesmo, fome, não é? Porque sabemos que, por exemplo, quando as pessoas passam fome, a irritabilidade, o humor depressivo, são questões que vão até diminuir a adesão terapêutica, não é? E a pessoa deixa de acreditar, ok, isto não resulta. E portanto desiste de tudo. Desiste da psicoterapia, desiste do plano com a nutricionista, desiste de tudo, não é? Porque não resulta. Sim, esta coisa de obrigar uma criança a comer uma sopa ao jantar, porque achamos que é o melhor para ela, mas que na realidade para um adulto não é o melhor, a meu ver, não é? Mas pronto, eventualmente se fosse. Numa criança nunca seria, não é? Porque há necessidades energéticas diferentes. Por muito que aquela criança esteja gordinha, não é por comer uma sopa ao jantar que vai ter resultados melhores, porque não é assim que ela vai aprender a comer. Essa premissa é logo errada. E aquilo que eu vejo, e também vi isso a nível de ser familiar, é que tu tens muitos miúdos que comem às escondidas logo a seguir. E vais descobrir os pacotinhos atrás das toalhas no armário da casa de banho, debaixo das camas, etc. Não é? E isso também não é nada bom, porque desenvolves um comportamento completamente tonto, não é? Relativamente à alimentação, por causa destas comparações. E também se vê muito comparações com irmãos, comparações com primos, que às vezes não vêm dos pais, vêm dos avós, ou o que for, não é? Que lá está, não é por mal, mas olha, o teu primo come tão bem, já viste, não sei o que, está a crescer, está forte, porquê é que não comes? E eu tenho uma filha que come pessimamente, ok que ela é bebé, mas eu sei que tudo o que nós fazemos molda muito, e às vezes eu penso, não me vou irritar, vou só aceitar, é dela, é assim, porque eu não quero que ela seja, que ela cresça com esta modelagem de comportamento, ver a mãe a ficar irritada por uma coisa que ela faz que se calhar é mesmo dela. Ela não tem fome. Estas questões alimentares têm uma grande, eu acho que mexem muito com as dinâmicas familiares. E se nós pensarmos até, por exemplo, quando a pessoa faz restrição, não é? De forma intencional, como é lógico, se nós pensarmos em quanto isso pode irritar alguém, que é, tu tens tanta comida acessível e não comes, quando há pessoas que não têm comida acessível e queriam comer. Sim, sim, às vezes no meu caso tu precisas de crescer, porquê é que não estás a comer? Estás bem, estás saudável, porquê não comes? E às vezes eu penso, não vale a pena chatear, não é? Porque se ela é um bebê, os bebés têm fome, comem. Pronto, não vou chatear. Mas é muito difícil, é um trabalho que tens mesmo que fazer para... Porque lá está, ela é bebê, se calhar não se vai lembrar, não vai ter memórias disto, mas isto vai moldar qualquer coisa ali, ela está a crescer, está a ser desenvolver. E é também a verdade é que a vinculação, não é? E a relação precoce, não é? Com o cuidador, a alimentação está presente desde sempre, não é? E é um fator fundamental e nós associarmos, isto parte logo, não é? Dessa relação saudável que nós temos com a comida, não é? Que é de que forma é que eu vivi os momentos em que eu era alimentada, não é? Há também cuidado aí, não é? Há amor aí
nessa alimentação, não é? E quando isso acontece, também a probabilidade depois de eu vir a ter uma relação mais saudável com a alimentação é muito importante. Por isso é que métodos onde a pessoa força a pessoa a comer alguma coisa são completamente disfuncionais, digamos assim, não é? É aquela coisa que se via muito antigamente, de ficar 3 horas com os miúdos à mesa à espera que eles comessem o peixe cozido, quando eles não comiam. Claro. E portanto, isso acho que nunca vai acontecer, porque eu não tenho 3 horas para ficar sentada em frente de uma mesa, não é? E depois porque acho que isso não faz sentido, né? Se não estou a comer, o sinal que nos estão a dar é estou bem, estou saciada, não quero. Exatamente. E acho que isso para mim também sempre foi uma coisa que me fez impressão, porque lá está, tinha uma prima que era exatamente assim, ela nunca queria comer, hoje em dia está crescidíssima, adora comer, está saudável, percebes? E tem uma relação saudável com a alimentação, mas passou por todo esse processo e eu penso, para os pais é extremamente exaustivo e para a criança também. É o deixar fluir, não é? Eu perceber também que, ok, se não há sinais de preocupação, não é? Então porquê é que eu hei de estar aqui a criar? Isso tem mais a ver com uma necessidade minha do que propriamente com uma necessidade da criança. Sim. Não é? Com uma necessidade, enquanto cuidador, tens uma necessidade de querer ter a certeza que eles estão bem, não é? Porque queres dar tudo e percebes, eles estão magrinhos, precisam de crescer. Ok, mas se calhar eles são mesmo assim. Exatamente. E acho que esta questão que estávamos a falar da comunicação e de uma criança, no fundo, um adolescente, quase que ir contra o seu seio familiar, às vezes também toca outra vez nesta autoconfiança, neles também se conhecerem, eles estarem-se a moldar e saberem, eu não me sinto bem, não é? Eu se calhar sofro de bullying na escola, eu sei que em minha casa temos alguns comportamentos que na escola os meus professores dizem que são errados, eu quero mudar isso, mas toda a gente parece que está contra mim, não é? E enquanto que na escola aquela criança se calhar até está protegida porque os outros à sua volta têm comportamentos mais saudáveis, em casa não. E acho que é muito importante quem nos ouve refletir sobre isso, que é tanto o comportamento de cuidador excessivo de não saírem dali enquanto eles não comem, como empanturrar, claro, e nós próprios termos maus comportamentos alimentares e estarmos a passar isso para uma criança que está a crescer completamente desnutrida, não é? Muito nesta perspectiva da modelagem, não é? Que é, ok, eu quero que o meu filho ou a minha filha faça uma determinada coisa, mas o que é que eu estou a fazer? E às vezes as pessoas confundem isto com, claro que os adultos podem fazer coisas diferentes das crianças, é óbvio, não é? E devem, não é? E é saudável que o façam. E é necessário até que a criança tenha essa percepção. Agora, há questões, não é? Que eu estou a passar mensagens sem me perceber que estou a passar essas mensagens. E eu acho que em tudo aquilo que é muito a base, sabes? O sono, a alimentação, é importante nós termos algum cuidado quando nós estamos aqui a passar mensagens e até a trabalhar estas questões de uma forma mais imposta, não é? Quando nós falamos no sono e alimentação, nós queremos que aquela pessoa vá desenvolvendo uma relação saudável com o sono e com a alimentação. E se queremos que vá desenvolvendo essa relação, nós próprios temos que ser um modelo dessa relação saudável. Agora, claro que se nós estivermos a ter dificuldades, tem que ser também um trabalho muito interno nosso. Não é? E de comunicação, porque também não há problema nenhum em nós partilharmos aquilo que às vezes é difícil. Por exemplo, quando já temos um adolescente, não é? E, por exemplo, vamos pensar, já me aconteceu em ter, por exemplo, pais que estavam mesmo num processo de perda de peso, por exemplo. Até mesmo por alguma questão física, alguma condição médica, e às vezes há muito medo de, ok, agora como é que eu vou dizer que eu vou comer diferente, ou que para ti vai ser uma coisa e para mim vai ser outra. Aqui estamos na base da comunicação, não é? Quando nós não escondemos as coisas, não é? Sabes que eu tenho pessoas, mulheres sobretudo nas consultas, que nem sequer aos maridos dizem que estão a fazer um acompanhamento nutricional, e eu penso logo, ok, isto está a começar mal, não é? Claro. Porque quer dizer, se a pessoa tem medo de comunicar supostamente ao seu maior confidente que está a passar por um processo de mudança corporal, como é que aquela pessoa vai entender quando, se calhar, ela disser que não quer ir a um determinado restaurante, ou que se calhar vai comer menos, não é? Vai dizer sempre o que é que está mal disposta, que tem dores de barriga. Quer dizer, isto é tudo comunicação e de sermos transparentes. Mas existe muito esse medo, essa ansiedade da não aceitação, se calhar, mais uma vez, não é? Sim. Não, tu não precisas. Exatamente. Devolvermos aquilo que se passa e sermos sinceros. Claro que, por exemplo, quando falamos de uma criança ou no jovem, a forma como comunicamos depende muito da idade, não é? Da criança que temos à frente, lógico. Mas isso não quer dizer que não se possa comunicar. Exato, mas tu podes explicar numa criança que, olha, a mãe tem necessidades diferentes das tuas. Claro. Neste momento não me sinto bem com o meu corpo, com o que for, e foi-me aconselhado que reduzisse um bocadinho aquilo que eu consumo, sobretudo à noite, porque eu como muito bem ao longo do dia. Exatamente. Mas se calhar tu não precisas te preocupar, temos que manter o prato.
No fundo, às vezes eu acho que isto também tem muito a ver com essa capacidade. Eu falo muitas vezes aqui no podcast do meu marido, que é uma pessoa que sempre teve uma alimentação super tradicional portuguesa. Nós não falamos de nutrição em casa, a não ser que ele me pergunte alguma coisa específica, e é engraçado como muitos comportamentos alimentares dele foram mudando pelo que ele vê que eu vou fazendo, ou a aceitação, às vezes até querer experimentar. E às vezes eu tento explicar isto às pessoas, que é, demora tempo, mas a outra pessoa, sem ser forçada pode querer começar a criar o interesse em mudar algumas coisas, ou de repente ouviu alguma coisa, ou fez uma análise e tinha colesterol, sei lá, e de repente tem curiosidade. Portanto, nós com as crianças podemos fazer a mesma coisa, se eles mostram curiosidade, explicar, não é? E fazer com que eles também ganhem algum interesse nisso, ou pronto, quando existe o oposto, que é, os meus filhos não comem bem, como é que eu vou pôr os miúdos a comer legumes? Porquê é que eles não comem bem? Se calhar nunca comeram legumes em casa. Claro, não há exposição. Essa é uma das questões importantes, por exemplo, que está muito relacionada na base com os comportamentos alimentares, que é a questão da exposição, o alimento estar ou não disponível. Como é que eu quero que a criança experimente uma coisa que ela não viu disponível, não é? Exato. Ou o conflito entre os pais. Claro. A mãe come legumes, o pai não come, portanto a criança segue o exemplo do pai, porque é melhor não comer legumes. E isto acontece muitas vezes e é difícil, não é? Claro. Mas aí eu também acho que é muito uma questão de habituar aos paladares, de não deixar... Não e lá está, da tal exposição, não é? Porque se eu não tiver acesso, não é? A abertura à experiência na alimentação, eu costumo explicar isto aos pais, que é a abertura à experiência na alimentação é a abertura à experiência para a vida também. Sim. Que é, muitas vezes, esta questão de, mas ele não gosta, não é? Mas já experimentou, se calhar não experimentou, e se calhar o facto de experimentar um alimento novo é também experimentar outras coisas. É eu poder arriscar e eu poder conhecer-me, não é? A mesma coisa que eu vou para um desporto, a criança pede para ir para mas eu não gosto. Ok, vamos experimentar, não é? E depois, entretanto, tu dizes-me se gostas ou não. Sim, porque muitas vezes o não gostar tem a ver com a pessoa achar que não é capaz. Claro, não é? Muitas vezes tem a ver com isso. Exatamente. Os alimentos é um bocadinho diferente. Claro. Com o resto, mas eu acho que também potencia muito. Claro que depois nós temos aqui sensibilidades, hipersensibilidades, nomeadamente a texturas e tudo mais, e isso são questões que é importante nós irmos percebendo se existem ou não, não é? Mas eu acho que, no fundo, tudo está relacionado, não é? Porque o nosso comportamento com determinados estímulos é também uma modelagem para a forma como nós depois queremos que a criança reaja a esses estímulos. Claro. Olha, a última pergunta, Beatriz. Há muito uma associação, e nós temos visto vários estudos que têm mostrado que crianças que de facto têm uma alimentação mais cuidada, comem mais legumes, mais fruta, têm maior capacidade de concentração na escola e têm geralmente melhores padrões de saúde mental. E isso temos visto muito, tem sido, eu acho que estudos muito interessantes, porque quando se fala em saúde mental pensa-se muito nos adultos e cada vez está a procurar mais as crianças, até porque temos muita obesidade infantil ainda em Portugal. Claro. E é importante. Tu nas tuas consultas notas um padrão, por exemplo, pessoas que vão, ou seja, os pais vão mais à tua consulta pelos comportamentos um bocadinho mais depressivos, por notarem que há, de repente, um aluno que era bom aluno e começa a ter maus resultados na escola, vão mais por essa preocupação, ou notas que eles vão mais pelos comportamentos alimentares e é isso que gera o sinal de alerta? Há se há alguma coisa que tu notes? É sim, eu acho que vão mais por questões mais gerais, nomeadamente, por exemplo, essa questão da baixa autoestima, não é? Que falávamos há pouco, por isolamento, claro que podem vir por questões mais específicas. Ou seja, vão diretamente pela parte de saúde mental, porque acham que... Muitas vezes, muitas vezes. E muitas vezes vêm com estas questões mais gerais e depois quando vamos avaliar temos lá questões alimentares. Pronto. É muito comum isto acontecer, nomeadamente, por exemplo, as compulsões alimentares. Ou seja, muitas vezes não há esta ideia de existir uma compulsão alimentar. Não é? Que é, banaliza-se um bocadinho, não é? Quando chega a casa come tudo aquilo que aparece, mas não vemos propriamente um problema nisto. Exato, se calhar acham, fez educação física, veio cheio de fome. Exatamente. E portanto, sim, muitas vezes vêm mais pela questão do isolamento ou alterações no comportamento social, ou mesmo por sentimentos de inferioridade, baixa autoestima, e quando depois vamos avaliar e vamos, sobretudo, fazer esta avaliação com o jovem, não é? Percebemos que realmente existem estas questões. E a questão é, claro, respeitando a questão da confidencialidade e do espaço seguro que é a terapia, não é? Muitas vezes temos que ir introduzindo a necessidade, não é? Dos pais estarem presentes na terapia e de serem também aqui, fazerem parte da equipa. Não é? Sim. Claro que no início nem sempre a aceitação é eu quero contar aos meus pais, não é isso, mas é importante nós percebermos os ganhos, explicarmos ao jovem os ganhos, lá está, na perspectiva da comunicação, não é? Sim. Que é nós explicarmos os ganhos, o que é que tu vais ganhar se os teus pais tiverem conhecimento de algumas das questões que estão a acontecer contigo
e eu ajudar-te a explicar que, ok, isto não é culpa tua, não é? Ou seja, se calhar eles podem ajudar-te se eles souberem aquilo que se passa contigo. Se eles não souberem, eles vão continuar a agir exatamente da mesma forma, porque eles não têm nenhuma bolinha de cristal. Não é? Sim. Explicar isto é muito importante e explicar depois paralelamente aos pais que é muito importante estarmos todos sincronizados na terapia, ou seja, temos que conduzir todos à mesma velocidade. Pois eu ia dizer isso, porque deve ser difícil para um pai ouvir algumas coisas dos miúdos que se calhar eles nunca pensaram daquela maneira, Claro. sem sentirem que é quase um ataque, não é? E a necessidade de repente tem ali um estranho, um profissional Claro. que tem que explicar, não, mas eu não faço nada disso dessa maneira, não é? Porque Claro. no fundo deve ser um bocadinho assustador Claro. para um pai ouvir uma criança a dizer, não, mas tu disseste-me aquilo, ou tu fizeste assim, ou... Claro. Deve ser difícil. Claro, e às vezes é mesmo retirar essa culpa, não é? Que é, ainda que nós sejamos responsáveis, isso não quer dizer que nós fizemos com uma má intenção. Sim. Não é? Nós temos a responsabilidade de, há qualquer coisa, porque assim, em princípio, se a pessoa chegou até à consulta, seja de que maneira for, é porque alguma coisa não está a correr bem. Não é? Exato. Sim, se o pai tomou a decisão de marcar essa Exatamente. consulta, foi já com muita consciência Exatamente. e mente aberta. Claro, Isso também é... portanto, alguma coisa não está a correr bem. Claro. Até pode não ser o foco, e podemos chegar à conclusão que, por exemplo, os pais têm uma ideia daquilo que não está a correr bem e a criança tem uma ideia completamente diferente. Pois. É muito comum isto acontecer, não é? E aí o que é que nós vamos fazendo? Vamos tentando sincronizar, ok, se calhar as coisas estão todas ligadas, só que ainda não percebemos que estão ligadas, não é? Exato. E é uma descoberta muito guiada, num processo muito colaborativo entre todos, em que, a verdade é que, por exemplo, nas questões alimentares, as terapias de grupo com famílias, são um dos fatores que diminuem a probabilidade de internamento, por exemplo. Portanto, a questão de suporte familiar, de podermos aqui trabalhar com as famílias, explicar, por exemplo, quais é que são as consequências, os fatores de manutenção, o que é que pode estar a acontecer, que está a fazer com que isto se mantenha durante muito tempo. Por exemplo, o que é que podem fazer? O comportamento alimentar não deve comandar a vida diária destas famílias e na interação com a criança nós não devemos estar a falar constantemente de alimentação, não é? Portanto, e às vezes é muito importante retirar esta culpa, tanto de um lado como do outro. E perceber, ok, vocês estão a fazer o melhor do que podem, só que se calhar esse melhor não está a ser benéfico nem para a família, não é? Nem para os pais, nem para os cuidadores, nem para a criança, nem para o jovem. Então vamos encontrar outra forma, vamos ser criativos e vamos encontrar outra forma de, em equipa, conseguirmos trabalhar para melhorar o bem-estar da criança ou do jovem. Exato. Deve ser preciso muita humildade da parte dos pais também, não é? Para conseguirem encaixar claramente. Que, ok, se calhar isto não é tudo controlável por mim, eu não, não é? E também conseguirem entender que se calhar fizeram aquilo da melhor forma que sabiam, com a melhor intenção, mas que afinal, é como dizias, pronto, não comas isso, depois não te chamar gorda. Sim. No fundo dizem aquilo numa base de amor, mas que na verdade depois não fez surtiu um efeito completamente contrário. Porque os miúdos não somos nós, não é? São cabeças diferentes, estão a pensar de uma outra forma. Claro. Podíamos ficar aqui o resto do dia, não é? Exatamente. Mas olha, obrigada. Eu acho que já deu para termos uma visão muito generalizada, muito boa, de tocar aqui em pontos muito importantes nesta parte de saúde mental e comportamentos alimentares nas crianças e se calhar de deixar aqui também algumas pessoas com uma pulga atrás da orelha. No fundo, nem que seja para aprenderem a ouvir mais, porque eu acho que com a correria do dia-a-dia os pais ouvem pouco. E eu lembro-me mesmo quando era miúda, a minha mãe sempre trabalhou imenso, tinha um trabalho super ativo e às vezes queria ter conversas e eu não estava para aí virada, enquanto adolescente, e lembro dela ficar super frustrada porque eu não estava para aí virada naquela altura, mas se calhar se fosse uma terça-feira à noite, na altura em que ela estava cansadíssima e ela que não queria falar, eu já estava. Então às vezes acho que é importante nós enquanto pais também termos esse papel de aprendermos que se calhar temos que andar um bocadinho também ao ritmo deles, nesse sentido de se calhar se ele diz isto, é melhor ficar atento, não é? Claro. Para percebermos quando é que isso. pode estar afetado mais. Estarmos sintonizados. Às vezes perceber que a minha necessidade não é a necessidade da pessoa que eu tenho à minha frente. Isto é verdade em todas as relações, não é? Sim. E é perceber isso. E é perceber que às vezes eu estou a projetar a minha necessidade na outra pessoa, não é? E eu tenho que dar espaço ao outro, não é? E é um processo muito colaborativo, não é? As relações interpessoais são muito isso. Sim, eu acho que é muito na base do respeito também, não é? Porque se houver respeito por, como dizias no início, entender que para aquela criança aquele comentário foi importante e, portanto, não desvalorizarmos, não é? Vamos respeitar que aquilo é uma coisa importante e tentar entender e ajudá-los a perceberem como é que podem dar a volta, ou não se deixar afetar, ou de facto mudar alguma coisa que tenha levado àquele comentário, porque nem sempre o comentário de tu estás gorda, obviamente que foi de uma má posição,
mas pode não deixar de ser verdade, não é? E pode fazer com que aquela criança destoe do grupo porque, de facto, por acaso, são todos mais ou menos dentro de um peso saudável. Claro. E isso faz com que também deixe os pais a pensarem um bocadinho. Claro. É preciso acolher, não é? Sim. E validar e dar esse colinho para depois sim pensarmos. Mas primeiro dar o colinho. Exato. Olha, obrigada, Beatriz. Obrigada eu. Gostei muito. Obrigada pelo convite. Fico mesmo muito contente por estar a falar aqui disto, não é? E de vermos como é importante, não é? Complementarmos aqui perspectivas. Eu acho que é mesmo muito importante. Obrigada. Sem dúvida. Acho que já tive várias psicólogas no podcast e venham mais, porque há tantos assuntos diferentes que nós podemos tocar que é sempre muito bom. Obrigada. Obrigada. Até para a semana.